Então, você já leu a Bíblia hoje? Já leu a palavra de Deus hoje? Né? Então, vamos estudar juntas, né? Então, é válido também. Em Provérbios, capítulo 29, capítulo 30, versículo 5, diz assim que toda a palavra de Deus é pura e escudo é para os que nele confiam. Então, você confia em Deus assim como eu? Então, tenha esse escudo. Esse escudo é para a proteção. E o que eu estudei aqui agora há pouco, que eu abri aqui, eu li no versículo 30, que diz assim: o caminho da mulher adúltera é assim, né? É assim, né? Ela come, depois limpa a boca, né? E diz: não fiz nada de mal. Ela ainda diz: não tem nada de mal nisso, né? Mas a gente sabe, você que confia em Deus, assim como eu, sabe que é caminho de morte. Então, a mulher adúltera é caminho de morte, porque o pecado leva à morte, não só física, mas espiritual. O Espírito Santo está longe dessa pessoa e, em vindo a falecer, ela também irá para o julgamento sem ter um juiz, sem ter um advogado para a defender, porque o sangue de Jesus não a lavou de todo o pecado. Então, ela precisa sim de arrependimento, de conversão e reconhecer que é mal, é pecado, leva à morte. Então, uma mulher adúltera, ela tem esse estereotipo de dizer que tá tudo bem, né? Ela ainda diz que não tem nada de mal, né? Tá limpinho, né? Como dizem, mas você sabe para onde leva, né? E você? Você já meditou sobre essa palavra? Já pensou sobre isso, né? Às vezes a gente perde tempo conversando com pessoas assim e elas tentam nos convencer a todo custo, convencer plateias de que tá tudo bem, né? Para alívio da consciência delas. Mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda, né? Em Salmos, no capítulo 1, diz assim que a gente deve andar com pessoas que meditam na palavra de Deus de dia e de noite, assim como a gente, e que falam sobre isso. Então, se você quer distorcer a palavra de Deus ou anda com pessoas que estão distorcendo e falando somente do prazer do pecado, do quanto é bom o pecado, eles estão longe de Deus, longe de agradar a Deus. Vamos ler junto no Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta no caminho, na roda dos escarnecedores. Então, são os lugares populares, né, onde as pessoas se sentem, querem se sentir aceitas e para isso aceitam os padrões desse público, né? Mas é bem-aventurado quem anda longe desse público. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, meditar na lei do Senhor, ou ficar meditando em não tem nada demais, né? A lei já passou, Jesus cumpriu a lei. Essa espatafúrdia que muitos defendem, de que Jesus cumpriu a lei, vá estudar todo o capítulo, onde Jesus explica que ele cumpriu a lei e nós também teríamos capacidade de cumprir assim como ele cumpriu. Então, quando temos o Espírito Santo, somos capazes de cumprir a lei. Porque o Espírito Santo nos revela o que é bom, o que é certo, o que é agradável. Mas
o apóstolo Paulo fala de espíritos de engano que permeariam a igreja em todos os tempos, que são seitas de demônios, porque eles aceitam coisas erradas, pregam coisas erradas e tá tudo bem. Tipo assim, eles falam, lavam a boca e estão limpos. Então eles se juntam com a adúltera e adulteram o evangelho. O evangelho também pode ser adulterado. A palavra de Deus também pode. Então adulterar é falsificar, é mentir, é fingir, é defraudar. Mas então, voltando ao homem bem-aventurado aqui, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Lembra o juízo que eu falei antes? Nem os pecadores na congregação dos justos. Então, essa congregação dos justos, ela é espiritual, né? Porque carnalmente hoje a gente sabe que a igreja no mundo, ela está totalmente pervertida. Se tem 2 ou 3 justos, e sempre vai ter um ímpio se infiltrando, querendo lavar a boca e dizer que tá tudo bem, né? Tá tudo bem pecar, tá tudo bem aceitar um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Então são essas pessoas carnais, né, que se infiltram. Mas essa congregação dos justos, ela subsiste espiritualmente, né? Porque a gente sabe que o mal, ele não perde tempo, ele vive se infiltrando. Por isso não temos grandes avivamentos, grandes milagres, grandes curas, porque todos estão contaminados, né? Infelizmente, essa é a verdade. Me fala se aonde você está, onde você anda, tem milagres gigantes, né? Do coxo andar, do paralítico andar, do cego enxergar, né? Da pessoa que estava morta ressuscitar, né? A pessoa ser picada ou tomar veneno e não acontecer nada. Então, os milagres, né? Eles são a prova do Espírito Santo, né? Este povo não crê se não ver milagres, né? Então, o religioso é religioso. Mas os religiosos sempre odiaram a pureza. Eles não suportaram Jesus, nem os apóstolos e nem ninguém que veio depois deles. E até hoje, nenhum religioso realmente está convertido. E o pior, eles andam com a Bíblia e odeiam quem fala a verdade, né? Porque eles selecionam textos, né? Eles vão pegar aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então vão ficar só com esse versículo da graça e graça. Tudo é graça, tudo é graça. Pode tudo. A pessoa bebe, fuma, usa droga, né? Mata, estupra, né? Como é incentivado isso? Né? Piores violências são tudo incentivadas e tá tudo bem. Mas a moinha os leva, o vento os leva, eles sempre terminam mal as suas histórias. Apesar de que eles gostam de escrever bonitinho, mas no final não foi tão bonitinho. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Né? Então eles podem até deixar escritores pagos, muito bem remunerados, para deixar um final bonitinho para a historinha deles, mas todos sabem que o final foi agonizante, foi com flechas de terror, né? A pessoa sentindo já o fogo, o julgamento e o juízo do outro lado. Triste, muito triste, lamentável, mas são pessoas que o mundo seria o melhor sem eles, né? Mas, para contrabalancear, né? O ímpio que é ímpio, que é ímpio, que é do mundo, que eles falam, aquela lá, aquele lá que nunca foi na igreja, para eles são abomináveis, né? E eles são totalmente corretos e perseguem os verdadeiros cristãos.
porque não suportam a pureza, não suportam uma pessoa que fala a verdade. Então, a congregação dos justos, ela existe no campo espiritual, né? E eu quero ter contato com essa congregação. E você? Se você tivesse que ler um texto, você falaria sobre o quê? Qual que é o texto que te atrai na Bíblia? Qual que é a palavra que te atrai na Bíblia? Se posicione, se posicione. Porque se você não se posicionar, o inimigo já escolheu o teu caminho e já posicionou todas as situações para você só continuar descendo. Então, está escrito que sem esforço ninguém entra no céu. Precisa ter esforço, precisa ter perseguição. Ontem eu assisti alguns vídeos sobre a perseguição na China, né? E acabou aparecendo de outros países também, onde crentes verdadeiros são perseguidos. Então a gente sabe que, para entender, né, a China tem mais de 100 milhões de cristãos, né? Divididos entre evangélicos e católicos. Só que o que não é suportado na China é os pentecostais. Por que será, né? Então, o próprio cristão persegue o pentecostal lá. Ele não só persegue, como manda prender, e eles lá são cruelmente, aos poucos, apagados. Morrem lá dentro, né? Tem alguns filmes que retratam isso. Então, o pentecostalismo, lá ele é zero. E a religiosidade lá é tudo, porque a religiosidade te ensina a ser mansinho e serviçal do governo para combater os rebeldes, né? É a queima das bruxas da Idade Média, né? Essa queima das bruxas da Idade Média era a perseguição cristã que sempre houve, né? Então, quando você não fala o que eu quero, você... Mas o Espírito Santo sempre levanta pessoas para falar o que Deus manda, né? E mais cedo ou mais tarde, Martinho Lutero foi um que Deus levantou e no tempo certo ele restaurou, né? Ele começou, né, os evangélicos. Mas Martinho Lutero fez tudo. A gente sabe que logo depois de Martinho Lutero houve ali os grandes movimentos também de reformas, né? Tanto é que a Igreja Anglicana da Inglaterra surgiu nisso. Então o Espírito Santo, ele dá um jeito de encontrar os seus. Mesmo que são todos, né, no final martirizados, porque a perseguição não acabou. E ela só acaba com a volta de Cristo, né? Então, se eu me aliar ao sistema e falar o que o sistema quer que eu fale, eu não posso falar a verdade. Eu não posso pregar contra o divórcio, contra as bebedices de alguns crentes, padres, pastores, tanta coisa, né? Então, tem, enfim, infinidades de coisas que alguns podem, mas os pobres não podem, né? Então, quando você é jogado às traças, aos trapos, e você tem contato com bordéis, e você sabe que os clientes lá, quem dá dinheiro lá, é só os crentes. É só os crentes. Porque eles não podem sair por aí traindo com qualquer um, então eles vão trair com quem? Lá, são lá são fregueses. Por isso você não vê essas mulheres se convertendo nessas igrejas. Capítulo? Então, quando você cai muito, você acaba chegando a entender o sistema, como ele funciona de verdade. E dá medo de religioso. É falso, é hipócrita, é mentiroso. Para ele pode tudo. Ele trata as mulheres como ele quer, como lixo. Lixo mesmo, lixo descartável, lixo para ser usado. E aí fala como elas lavam a boca e pregam no púlpito, né?
Então, você buscar a santidade é um caminho solitário, é um caminho de deserto, é um caminho de se manter fora de tudo isso. Mas vale a pena. Sabe por que vale a pena? Porque a coroa da vitória que o Senhor nos dá, nós não teremos aqui. Aqui nunca haverá ninguém desses falsos hipócritas, né? Prevaricadores. Não vai ter ninguém desses aqui para fazer o teu final escrito bonito. Eles vão falar que o final foi triste porque não se submeteu à minha escravidão, porque eu queria ela como minha quenga de fundo de quintal, essas coisas assim que os caras querem. Então não ajudam mulheres porque as mulheres têm que ser instrumentos de uso próprio para homens que querem ter dezenas amigalhas, né? E eles lavam a boca, né? E tá tudo bem, eles podem, né? E eu não sei porque eu senti de falar isso hoje, né? Eu não gosto de falar isso hoje, é porque são assuntos que já vêm de anos e anos e anos, né? Mas o Senhor, né, me instruiu a falar sobre isso hoje, porque é um assunto que permeia as excluídas, né? As excluídas, né? Porque não aceitaram ser a outra. E aí eu vou ficar aqui com o último versículo do livro de Isaías. Você já leu Isaías? Isaías, sim, é um grande profeta, reconhecido profeta e atacou muito mesmo os religiosos. Então, ele fala assim, e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Então, prevaricar você foi chamado para pregar a verdade, para ser a verdade, para representar Deus na terra. E o que você fez? Você representou falsos moralistas, pecadores, e ainda passou a mão na cabeça deles e condenou inocentes. Então, os seus corpos nunca morrerão. A tua vergonha é eterna. Você pode pagar alguém para apanhar um finalzinho feliz aqui nesse mundo, nos livros escritos no mundo, mas como 1000 anos é menos que um dia para Deus, a eternidade são milhões e milhões e milhões de anos, vai ser a verdade. E a verdade vai ser contada aqui, ó. Você prevaricou o evangelho do Senhor, não é? Eu teria que ler mais o contexto do texto, né? Porque fala da cidade santa, né? E as pessoas teriam que visitar a cidade santa e teriam que a rejeição final dos rebeldes. A Nova Jerusalém e a rejeição final dos rebeldes, né? Mas eu não vou ler porque são muitos versículos, são 24 versículos. 24 versículos em 1 minuto, né? Então, para nós que estamos querendo estudar a palavra de Deus, não é nada. Assim diz o Senhor, o céu é meu, o trono e a terra, e o escabelo dos meus pés, né? O céu é meu, trono, e a terra, escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu descanso, né? Porque a minha mão fez todas estas coisas, assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito,
e que treme com a minha palavra. Para esse Deus olha, né? Quem mata um boi é como o que tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como o que degola um cão. Quem oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como o que bendiz um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. Também eu escolherei as suas calamidades e farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos. Escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis das suas palavras. É tão importante ler, né? Vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, né? Dizem, seja glorificado o Senhor para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Eles zombam aqui ainda, eles te jogam para longe e ainda falam, seja glorificado o Senhor. Então, te excluem e ainda perguntam onde está o teu Senhor, né? Fica muito óbvio que eles servem a outro Deus, né? Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, uma voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que tivesse as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu essas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós, todos os que a amais, e enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos de suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Né? Então, confirma muito tudo o que eu acabei de falar, né? O verdadeiro cristão, ele não está lá dentro. Ele sempre é excluído. Ele sempre é jogado fora. Porque ele é muito... Ele treme da palavra de Deus. Ele não suporta ver essas coisinhas lá de lavação de boca e continua pregando. Então, ficar matando Jesus 200 vezes é o que ele estava falando aqui sobre matar um boi, sobre matar uma ovelha, sobre matar sacrificar mesmo. E tá tudo bem. Eu vou ficar sacrificando Jesus 200 vezes e vou continuar no erro. Porque a graça é de graça, é tudo graça. Trazendo para o nosso tempo, porque hoje é graça, né? Então a gente não precisa ficar sacrificando animais, mas Jesus representa esses animais. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória dos gentios, como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Então, que consolo haverá para os santos, não é? Para os salvos? Como alguém a quem consola a sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. A Jerusalém celestial é nossa. E vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros com um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. E os que se santificam e se purificam nos jardins,
uns após outros, os que comem carne de porco, e a abominação e o rato juntamente serão consumidos. Então ele está falando aqui que bons e maus morrerão. Isso é certo. Você quer salvar a tua vida? Salva a tua alma. Porque a morte é certa, né? Porque eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que eu juntarei todas as nações e línguas e virão e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, flecheiros, a Tubal e a Javã, até as filhas de mais longe que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, anunciarão a minha glória entre os gentios. E trarão a todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos e em carros e em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários, trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas. Então, diz o Senhor, então eles, assim, todas as nações da terra eram abomináveis a esses sacerdotes únicos, né? E Deus aqui está dizendo que ele vai trazer gente de todas as nações da terra para servir no templo, no lugar deles. Verdadeiros santos que dão a vida pela pureza do Evangelho. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, né? E será que desde uma lua nova até outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então todos vão vir, né, de todos os dias, né, de sábado a sábado. Então não terá dia que não vai ter gente vindo a Jerusalém ver o trono do Deus vivo, né? E aí tem esse último capítulo, esse último versículo. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Então haverá essa cena para os santos verem, para ver que o mal perdeu, né? Para ver que os justos venceram, né? Então a eternidade, de eternidade a eternidade é muito tempo, e eles vão servir de escárnio, porque prevaricaram. Então essa prevaricação dos que lavam a boca e tá tudo bem, continuam no erro, vai recair sobre eles mesmos. Nessa de eternidade em eternidade, você vai ver aquelas pessoas que hoje você pode ver lá no trono, lá nos mais altos altares, passando a mão na cabeça e lavando a boca porque tá tudo bem, é graça, né? Posso tudo. Palavras aos verdadeiros santos, não a porcos sujos e imundos que se negam, mas são escamas, né? E eles não querem ser libertos dessas escamas. Quando Deus escolhe uma pessoa para ser liberto dessas escamas, essa pessoa passa uma transformação completa, assim como aconteceu com Paulo, né? Paulo era um homem, eu acredito eunuco, né? Ele era uma pessoa que não casava, que não tinha mulher, e ele servia piamente a lei de Deus. Então ele fazia como esses prevaricadores aqui. Ele era só mais um desses. Ele tinha que perseguir esse povo rebelde que já mataram Jesus, agora eles continuam ali com o Pentecoste, e Estevão, e mataram, foi André, né? E agora queriam matar Pedro, né? E Deus permitiu que as suas escamas caíssem. E ele parou de perseguir o povo santo. Nada novo hoje em dia, né?
Eles usam o governo para perseguir o verdadeiro santo, né? O sistema chinês, né, tá ali para mostrar. Não que no Brasil não seja muito diferente. Aqui é um pouco mais camuflado o processo de perseguição a quem não quer ficar dentro do que eles querem que seja. E você, vai lavar a sua boca hoje e dormir tranquilo? Fica em paz, né? Se tiver que cair as escamas, é Deus que te escolheu. Amém? Glórias e glórias ao nome do Senhor. Eu me regozijo, né, que Deus, com o seu Espírito Santo, nos dá alegria mesmo quando não temos nada. E ninguém, quando o fundo do poço não te dá opção para sair, porque a única saída é aceitar esse sistema, entendeu? Mas eu olho para os montes e vejo que existe uma saída no Senhor Deus Todo-Poderoso, não é? Nos veremos eternamente.